Pô, fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 45 Minutos Cast. Essa aqui é a minha primeira entrevista. Gostaria de agradecer todo mundo aí que tem me apoiado, né? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aí no canal, né? Curtir, compartilhar. Muita gente assiste o vídeo, porém não se inscreve no canal, né? Isso é muito comum acontecer. Então eu já gostaria de pedir isso para você antecipadamente. Essa minha primeira entrevista, eu estou aqui com o Felipe, né, que é empresário, professor, vai poder se apresentar aqui para vocês. É pré-candidato a deputado, ele vai falar um pouco aqui sobre a vida dele, sobre a trajetória dele até esse momento. E é isso aí. Como é que tá, Felipe? E aí, Marcos, joia? Joia, tranquilo. E é isso, gente. Como o Marcos disse, primeiramente uma saudação a todos, né? Mas como o Marcos disse, eu sou professor, empresário e estou como pré-candidato a deputado estadual de Minas Gerais pelo Partido Missão, pela Missão. Bacana. E estamos aí. É isso aí. Você é da onde, Felipe? Cara, eu vou chutar Ipatinga. Não. Então, eu acredito que Ipatinga foi a cidade que eu morei mais tempo durante a minha vida. Mas eu nasci em Caratinga e fui criado, por assim dizer, em Apim e Ipatinga. Entendi. Mas eu morei também em Teófilo Otoni, morei em Caratinga. E eu rodo bem o estado, cara. Eu rodo bem em Minas. Já morei nos Estados Unidos também. Bacana. Tem uma trajetória longa aí. Eu sempre vou ali na região do Vale do Aço, né? Sim. Em Timóteo, né? Eu sempre fico ali por Timóteo, que eu acho que é do lado ali de Ipatinga. Você deve conhecer. É a região né? metropolitana do Vale do Aço ali, né? Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso. E Felipe, quando eu estava preparando essa entrevista, veio na minha mente, eu acredito que na mente de todo mundo aí que nos acompanha, tenho muitas dúvidas em relação a isso, até para a gente aprender um pouco sobre política, mas primeiramente sobre até algo que a gente conversou aqui antes de iniciar o podcast, dias anteriores, sobre essa diferença, né? Eu não sei, eu quero até aprender, né? Essa diferença de... hoje em dia você é do Partido Missão, sim, mas só que vocês apoiam o MBL. Então, qual é essa diferença? Para mim, MBL seria o partido que seria criado e não Partido Missão. Qual é essa diferença hoje de MBL para Partido Missão? Não, então, são coisas distintas. O MBL, ele é um movimento político, ele é um movimento Brasil Livre, que começou lá em 2014, foi inclusive um movimento que protocolou o pedido de impeachment, que culminou ali no impeachment da Dilma Rousseff. Então, o MBL é um movimento político. A Missão é um partido. Entendi. Um partido que foi criado recentemente, final do ano passado, que assim, foi protocolado no TSE, assim, final do ano passado. Mas é claro que assim, os quadros da Missão são oriundos do MBL. Entendi. Mas muita gente faz essa confusão, digamos assim. Tem essa dúvida, né, em relação entre MBL... que o MBL é um movimento, Missão é um partido. Entendi. O MBL já teve outros representantes que se candidataram por outros partidos, como é o caso do Kim Kataguiri, como foi o caso do Arthur Duval, mas... Hoje em dia toda essa galera tá no Missão. Essa galera tá toda na Missão. Porque você estando em um outro partido, acaba que... a gente ficava limitado ali, o MBL ficava limitado dentro desses outros partidos. E acabava que usava esse partido como legendas. E, bom, essa questão de coeficiente eleitoral, às vezes numa eleição para vereador ou para deputado, acabava-se que se dava voto para pessoas que não tinham nada a ver com o movimento, entendi, que não tinham a ver com nossos ideais, com as nossas propostas, porque você ficava à mercê desses cacifes partidários. Entendi. Porque a gente sabe que no Brasil os dirigentes de partidos eles são meio que caciques, literalmente sim, esse termo que se usa, que é o caso do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL. Sim. O cara é o dono do PL, ele usa aquilo ali como uma empresa privada dele, para arrecadar fundo partidário, para arrecadar fundo eleitoral. Então, ficávamos à mercê disso, ficávamos à mercê do União Brasil ou de outro partido que estivéssemos ali. Entendi. Você acredita, assim, que essa questão falando do PL, né, do Valdemar da Costa Neto, tem muitos políticos de direita famosos lá, eu acho que, né, o Bolsonaro já foi de lá no passado, né, os filhos dele, não sei se o Nicolas está lá também. O Nicolas está lá no PL. Está lá no PL. Por enquanto ele está lá. Por enquanto, né. Essa galera, você acha que, com a imagem associada ao Valdemar da Costa Neto, eles acabam meio que se sujando, até porque... Com certeza, E eles pensam em querer sair do PL até para melhorar um pouco a imagem política deles. É porque o Valdemar, acho que a população aí, quem é mais entendido de política, tem o Valdemar como você falou, ele é o cacife, ele é o chefão ali. Ele é o grande cacife, então, ele é o dono do PL. E assim, ele usa aquilo ali ele usa como se fosse uma empresa privada dele, o partido. E a família Bolsonaro, bem como todo esse movimento bolsonarista, está à mercê disso.
porque eles dependem da legenda para poder se candidatar. Eles não foram competentes o suficientes para criar o próprio partido, chegaram a tentar, mas não tiveram a competência de fazer. Se eu não me engano, eles iam fazer uma União pelo Brasil, alguma coisa assim. Mas, enfim, estão lá à mercê do Valdemar. E o Valdemar é um bandido mensaleiro condenado, né? Foi condenado no mensalão, já foi base do governo petista. Então, assim, e agora eles estão tentando limpar a barra dele, vender ele como símbolo da direita. Aí me diz aí, como um cara que foi base do governo PT, que foi condenado no mensalão, vai ser símbolo de alguma coisa na direita agora? Eu vi até um vídeo recentemente dele, vídeos antigos dele, ele em campanha eleitoral com Jacques Wagner, que agora estourou lá no escândalo do Banco Master, né? Inclusive, como você citou inicialmente, o Nicolas está fazendo um movimento para sair do PL, né? Ele está criando a turminha dele, porque ele quer roubar o bolsonarismo para si no futuro. Sim. Ele está criando a turminha dele ali para ele... provavelmente ele vai fazer uma migração para o Novo, no futuro assim, não tão distante. Mas vai ficar lá à mercê do Novo, assim como está à mercê do PL agora. Entendi. Ele tem os seus acordos internos lá, né? Porque ele é uma figura que traz muitos votos para o partido. Ele é uma figura relevante, né? E o interesse do Valdemar é fazer a maior quantidade possível de deputados federais, porque é isso que define o que o partido vai receber de fundo, né? Sim, exatamente. Apesar da discordância que eu acredito que vocês, do Partido Missão, do Movimento MBL, tenham contra, por exemplo, o Nicolas Ferreira, não há como negar o fato de que ele tem uma relevância política talvez a maior do Brasil hoje. Não, independente da discordância que você tem. Né? Não, sim, ele tem uma relevância política altíssima, no sentido de... Ele é um grande influencer, né? Ele é um grande influencer da política. Mais influencer do que político, você acha? Sim, com certeza, mais influência do que político. Ele é um grande influencer, ele atinge muitas pessoas, ao contrário do que até a própria base dele acha, até o próprio bolsonarismo acha, ele atinge boomer, ele não atinge millennial e Gen Z. Entendi. Pode ser que ele atingiu ali na eleição passada e tal, mas hoje ele tem o seu público majoritário de boomers. Sim. Então, assim, ele é um grande influencer, ele fala pra essa galera, ele vai lá e reposta vídeo do cara cortando chinelo, faz videozinho de fundo preto. Então ele ganha muito mais engajamento politicamente por views, né, por essa questão do algoritmo do Instagram, que propriamente por relatoria de projeto. Ele soube navegar naquilo ali. Ele soube navegar nesse... Ele entendeu como é que funciona. Ele entendeu o jogo e soube jogar. Inclusive, eu estava até falando isso no outro podcast que eu participei essa semana, que a gente pode fazer um paralelo legal entre o Nicolas e o Kim. Os dois são jovens e tal. O Kim, de fato, atinge um público jovem, o que o Kim é da missão. O Kim, de fato, atinge um público jovem, mas a grande questão o Kim não se vendeu para o bolsonarismo como o Nicolas fez. Se ele tivesse se vendido, ele tem quase ali a mesma relevância do Nicolas. Relevância, eu digo, em números de rede social, porque em questão de trabalho, de eficiência, é muito superior. Mas, enfim, em número de relevância de números em rede social, o Kim tem quase a mesma coisa. Se ele tivesse se vendido para o bolsonarismo lá atrás, o quão maior ele não seria? Seria muito grande. Mas aí é até a coisa que a gente faz, é uma prova de integridade dele, né? Poderia citar uma frase pesada, que ele teria vendido a alma pro diabo, né? Digamos assim. Exatamente. Mas, em relação à sua campanha, agora falando um pouco sobre a sua campanha, você está procurando também atingir esse público, eu imagino, da rede social? Porque hoje em dia isso ajuda muito, né? No caso, a minha pré-campanha, né? Sua pré-campanha. No momento, eu estou em pré-campanha. Sim, eu acho que pra gente que não vai ter um... Porque, por exemplo, o PL, o PT, eles vão ter lá milhões, 800 milhões, nem sei quantos milhões de acesso ao fundo eleitoral. A gente não vai ter nem 2% disso. Para dividir. Vocês vão ter acesso ao fundo, mas um valor muito pequeno. A gente vai ter acesso ao fundo, mas assim, um valor que não vai chegar. Se eu não me engano, não chega a 1% do que o PL vai pegar de acesso. Então, querendo ou não, a rede social é uma ferramenta que nós temos. E hoje em dia, assim, todas as pessoas estão na rede social e não tem como não usar. Entendi. Inclusive, é uma excelente ferramenta. Eu faço uso, eu sou ativo nas redes sociais. Bacana, eu tento alcançar as pessoas através dela. E, é claro, eu tento nichar meio que o público ali também. Né? Eu tento atingir bastante pessoas regional, da minha região. E já tem uma certa relevância regional, assim. Entendi. E esse público jovem... Porque a Missão, ela é um partido que ela está, nesse momento, muito, muito maior entre os jovens. Já é o maior partido entre os jovens de 18 a 24 anos. Sim, bacana. E agora uma dúvida, né? Algo meio que provocativo, digamos assim. O que eu vejo, né, como cidadão comum é o seguinte:
O exemplo, eu vi você recentemente postando um vídeo sobre a condição, se eu não me engano, era da BR-381 aqui de Minas, que eu visito muito também, porque eu trabalho viajando o estado de Minas. Então eu conheço a BR-381, que ali para o sentido do Vale do Aço, que tem só uma pista às vezes, é horrível, eu concordo contigo. E realmente isso tem que ser melhorado, isso tem que ser levado como relevância e como uma política pública realmente para melhorar as condições daquela via. Até pela questão de acidentes fatais que... Sim, imagino não, que a 381, inclusive, é conhecida como Rodovia da Morte. Rodovia da Morte, né? Rodovia da Morte. Para o sentido sul ali de Minas, que já vai para São Paulo, ela já é melhor. Fernão Dias, a Fernão Dias, ela já melhora um pouco. E é engraçado, às vezes eu converso com o pessoal de BH, eles reclamam, não, a Fernão Dias tá ruim e tal. Mas geralmente quem não pega o outro sentido, né? Só pega aquele sentido, eles reclamam daquele sentido. Mas pra gente que vem do Vale do Aço ali, sofre, né? Valadares, Vale do Jequitinhonha, precisa passar por ali, ou do Espírito Santo, precisa passar por ali, cara, e eu vou te ser sincero, eu não sei se você tem medo, mas eu tenho medo de passar por ali porque eu acho até perigoso, né? São aquelas regiões ali que tem uma pista, tem muita curva, buraco. E você sabe que aquilo ali está em obra há mais de 10 anos. Não sabia disso. Está em obra há mais de 10 anos, aquela duplicação, nunca sai. Foi passado para outra empresa agora, que já está sendo... Cara, olha que absurdo. Trecho em obra, trecho de pista simples, às vezes de pista simples sem acostamento, estrada esburacada, tráfego péssimo, e já é pedagiada. Já é pedagiada. Então recebe recurso e para onde é que está esse recurso? Né? Não, acho que é isso que você quer dizer? Assim, o governo Lula agora, ele se diz contra privatizações, contra essas coisas, mas tanto no caso da 381 quanto no caso da 116, eles fizeram um entreguismo dessas rodovias. Eles entregaram ali para concessionárias que estão explorando e não estão entregando nenhuma contrapartida. Porque a 116 lá, ela tá pedagiada pela EcoRio Minas e ela tá toda em pista simples. Não tem um trecho dela que é duplicado. Eles só deram uma recapada ali e estão cobrando pedágio. E às vezes pedágios altíssimos. Para mim ir de Inhapim para Ipatinga, eu ando ali 7, 8 km da 116 e tenho que pagar um pedágio de R$13,20. Para mim andar 7, 8 km numa rodovia de pista simples. Exatamente. Ali é realmente complicado e terrível ali, né? É por isso que, inclusive, dentro das minhas propostas, assim, dentro das coisas que eu defendo, eu gostaria que a gente tivesse leis em Minas para regulamentar essa questão de privatização de rodovias, que não é um problema só da 381 e da 116, em outros locais também tem essa reclamação. Aquela rodovia que dá acesso a Divinópolis, por exemplo, ela também é pista simples e também é pedagiada. Sim. Então, assim, deveríamos ter mecanismos, leis ali que por exemplo, se uma concessionária não está entregando a contrapartida, ela não está duplicando, ela não está mantendo as condições boas da pista, ela tenha que reduzir ali a sua tarifa até que ela entregue melhorias de fato. Concordo. Não pode ser tipo, você entregou e acabou e vai ser, você tem 10 anos, aí vai estar vencendo os 10 anos, me dá mais 5 aí para mim. Porque recebendo recurso eles estão. Sim. Estão ali cobrando a população. E isso prejudica todo mundo, porque o Brasil é um país que depende do transporte rodoviário. Claro. A gente depende majoritariamente de caminhões para levar produtos, para levar alimentos. E isso impacta muito para o cidadão, para o consumidor final ali. Porque se encarece o preço do frete. Encarecendo o preço do frete, até mesmo alimentos no mercado ficam mais caros. Qualquer coisa, encarece tudo, qualquer produto, seja eletrônico, seja produto industrializado ou não, seja alimento, no final da cadeia, tudo fica caro por questão de transporte rodoviário. Sim. A gente já tem um imposto altíssimo sobre combustível a nível estadual. Em Minas, se eu não me engano, é 18%, um dos mais altos do país. Tem estado que é 12%, tem estado que é 14%, em Minas é 18%. A gente poderia reduzir isso também. Mas assim, e além de ter um imposto altíssimo sobre o combustível, além do combustível no Brasil ser caro, a gente ainda tem esse problema de infraestrutura. Às vezes as rodovias federais, a maioria delas são péssimas, e agora tem rodovia que é pedagiada e é ruim. Aí complica. Complica, né? E fazendo um paralelo a isso, eu vou até... O que eu penso, né, Felipe? Assim, tudo tá ruim? Eu acredito que não. Essa é a minha visão, tá? Por exemplo, realmente, você tem razão quando você falou da 381, a questão do pedágio que é caro, né? Beleza. Mas, por exemplo, eu já viajei por rodovias que eu achei muito boas. Por exemplo, aquela Anhanguera que sai do Triângulo Mineiro que vai ali para São Paulo,
ali que chega para... A infraestrutura de São Paulo é muito superior de Minas. Muito superior de Minas. Não, muito bem sinalizado, sem buraco, três pistas de cada lado. Cara, antigamente, quando eu era criança, ia pra praia, assim, ia pra Bahia ou pro Espírito Santo com a minha família. Quando você cruzava a divisa, você percebia uma piora, assim, tanto no Espírito Santo quanto na Bahia. Você percebia uma piora nas rodovias. Hoje em dia é o contrário, cara. Hoje em dia você passa para Minas num outro estado ali e a de Minas tá pior. Tá pior, E a de Minas tá pior. Mas eu consigo ver esse contraste, né, de Minas, não todas de Minas, deve ter algumas que são boas, mas quando sai de Minas ali pela Anhanguera, por Uberaba, que vai ali para São José do Rio Preto, Americana, Jundiaí, aí você vê a Anhanguera ali que ela realmente tem uma qualidade muito superior em relação a... As rodovias de São Paulo, assim, elas são muito superiores às de Minas. E o pedágio é mais barato. Porque você transitando ali pela Anhanguera, até pela própria Fernão Dias, quando ela passa a ser do estado de São Paulo, ali, né, de São Paulo. Mesmo sendo rodovias federais, assim, você vê que as condições em São Paulo estão superiores que a Minas. E o pedágio é mais barato. Por que lá em São Paulo, em rodovia que tem 3, 4 pistas de rolamento ali, o pedágio é 3 e pouco, 4 e pouco, e na 116 aqui em Minas, que é uma faixa só, a gente é pedágio de 9, 10, 13. Exatamente, realmente não dá para entender. E era isso que eu queria te perguntar lá atrás, agora, minutos atrás, que é o seguinte, como que você vai conseguir mudar isso? Porque, por exemplo, você, digamos que você seja eleito, você é um deputado. Mas quantos deputados vão ser... Quantas vagas são para cá, para Minas? 20 são 78 para 78, pois é. Então você vai precisar, digamos assim, se unir, não sei se fazer alianças, não sei se esse é o termo correto, mas como que você vai, digamos, trabalho de um deputado, né? Fiscalizar o governador, legislar? Sim. Como que você vai conseguir unir, por exemplo, você que é do Partido Missão, com, digamos assim, 30%, 40% de petistas que serão eleitos como deputado estadual, outros do PL. Como que você vai conseguir Marcos, trabalhar em cima disso? Como que funciona? Apresentando projetos que de fato são bons e que de fato trazem maioria. E sem ficar fazendo aquele joguinho de vota no meu, que vota no seu. Não, eu estou com um projeto, que é o que o Kim faz na Câmara a nível federal. Ele apresenta bons projetos e ele consegue aprovar, porque os projetos são bons, ele é eficiente e assim, você apresentando coisas boas, as pessoas tendem a pelo menos te dar ouvido, a te dar uma abertura para votar a favor. Porque a gente espera que os nossos representantes que estejam lá, eles votem em projetos que sejam bons para as pessoas, independente de quem apresentou aquilo ou não. Porque não pode ser um joguinho de politicagem. Claro. Mas eu acredito também que a missão vai conseguir fazer. Mas você não acha que uma base petista ela pensa diferente de você? Ela vai querer dificultar as coisas só por questão de... Pode ser que sim, mas a gente vai ter que alinhar isso, né? E eu acredito também que a missão vai fazer uma bancada bastante expressiva nas próximas eleições. Assim, prevendo aqui, né? Sim. Que a missão fará uma bancada Plantaram a semente, isso é o mais importante. Sim. Né? E assim, em pesquisas, por exemplo, o Renan Santos está indo muito bem. Saiu uma recente agora essa semana. Ele passou do Zema, não foi? Não, ele já passou do Zema há tempos, há bastante tempo. Ele está consolidado em terceiro lugar. Na última Atlas ele estava com 6,8, se eu não me engano. Saiu uma agora do estado de São Paulo. No estado de São Paulo ele já está com 10%. E a expectativa é que na próxima Atlas aí ele já saia com mais de 10%, com mais de 2 dígitos. Mas a expectativa, assim, já falando do Renan, que vocês apoiam para presidente da República... Vocês acreditam que ele consiga ali figurar para ir para o segundo turno ou ainda é um trabalho que vai ser difícil mensurar? Nós estamos trabalhando não só para que ele vá para o segundo turno, mas que ele seja eleito. O grande projeto é esse. Hoje, pelo entendimento aí, seria mais interessante, digamos assim, mais fácil dele ganhar uma eleição para presidente, que não é tarefa fácil, ele indo com o Lula ou indo com o Flávio ali? Eu acho que isso aí é independente. Eu acho que independente. Eu acho que tende a ele ir com o Lula ou com o candidato do PT, porque não é certeza que o Lula vá disputar as eleições também, né? Por questão de idade, questão de saúde, por medo de perder também, porque eu não acredito que o Lula vai querer terminar a trajetória política dele com uma derrota. Sim. Então pode ser que ele, assim, não ele vendo que a viabilidade dele está baixa, porque a rejeição dele no governo está alta. Está muito alta. Pode ser que ele veja que vai perder e coloque o Haddad para competir no lugar dele, ou outro nome do PT ali. Mas, enfim, eu acho que, independente de qualquer que seja, nós estamos trabalhando para isso. E, assim, meses atrás diziam que nós não conseguiríamos fazer um partido. Fizemos o partido. Depois diziam que o Renan não chegaria em 1% nas pesquisas. Passou de 1%. Depois eles falaram não vai conseguir passar os governadores, não vai conseguir passar a Zema e o Caiado, que estão com 3%.
passou o Zema e o Caiado, não ia conseguir chegar em 2 dígitos. Tá em 2 dígitos. E agora eles estão falando, não vai pro segundo turno. Vamos ver até lá. Então tudo é possível, né? Então as coisas estão se mostrando o contrário ao que os antes, né? Quem não apoia ali ou não gosta do MBL ou é contrário à ideia de vocês estão provando o contrário. O espírito do tempo tá a nosso favor também. A juventude está com a gente, a juventude já acordou, ela não aguenta mais, porque foi entregue pra gente, eu tenho 28 anos, mas para mim, para pessoas que são mais jovens que eu, foi entregue um país assim, em frangalhos. Nós não temos o poder de compra que nossos pais, que nossos avós tinham, o acesso que nós temos a ter um veículo próprio ou ter um imóvel próprio é muito inferior do que as gerações anteriores. Então, assim, entregaram esse país pra gente e a gente não quer viver nesse país. A gente quer viver num país que tem uma economia sólida. Nós queremos viver num país que o Brasil tem capacidade para isso, que seja uma das 5 maiores economias do mundo. Nós queremos viver num país que a gente não precisa ter medo de mexer no celular na rua, porque vai vir uma pessoa e vai assaltar a gente. A gente quer viver num país que seja economicamente melhor e a gente quer viver num país que tenha mais segurança. A gente quer viver numa nação que seja grandiosa. E a juventude ela tem uma capacidade de mobilização política enorme. Então, eu acredito que nós vamos sim, nós jovens, vamos levar essa palavra, essas propostas da missão para as gerações anteriores e vamos nos expandir, vamos estar no segundo turno e vamos, assim, chegar ao poder. Isso aí. Esse tem que ser o pensamento. Eu acredito que muitas pessoas hoje em dia, principalmente quem vota ali branco e nulo, né, ainda tem muito uma barreira de preconceito em relação ao que acontece quando a pessoa é eleita, né? Porque que é o que me fizeram aqui como pergunta, eu já vou até te adiantar logo, né? Teve um amigo meu que perguntou, ele é lá de Divinópolis, inclusive, ele perguntou, inclusive, sobre o sistema, né? Tem um sistema por trás, todo mundo sabe que tem um sistema e falam que quando você não se alia a esse sistema, você é cuspido, né? Por exemplo, quando você não faz conchavos, alianças, né, para que aprovem determinados projetos, leis, ali, para que não aprovem o que você quer. Então, se você não se unir ao sistema, você é jogado fora ou você meio que fica de escanteio, como tem muitos políticos aí que ficam em cima do muro. Então, acredito que acho que um trabalho que vocês deveriam fazer, eu acredito que já fazem também, eu não sei, você vai poder me explicar melhor, é de trazer essa galera que ainda tem muito preconceito em relação à política para acreditar que realmente tem pessoas que queiram o melhor para o Brasil, o melhor para Minas Gerais, né? Melhores deputados, pessoas honestas, pessoas que realmente queiram trabalhar pelo povo. Porque hoje em dia, por exemplo, você fez um vídeo ali, não estou falando que você fez isso, tá? Mas o que acontece? O político vai lá, na época de eleição, e posta vídeo, posta foto ali na rua esburacada, né? Naquela situação de pobreza, vai em área de ponte, área de ressaca, palafita, aí quando ele é eleito, ele some. E aí aquela promessa que ele fez em relação a determinado ruas esburacadas, acaba que passam-se 4 anos e depois continua a mesma coisa. Tem um senador em Minas aí que é o mestre em fazer isso, né? Só faz o videozinho e some, né? Posso falar o nome dele? Posso chutar? Pô, pode falar à vontade. Não sei se você tá falando do Cleitinho. É ele mesmo. Enfim, cara. Sim, é importante. Ele é influencer, né? É importante trazer essas pessoas para mais perto, é importante mostrar para essas pessoas que existe sim alternativas. E assim, por exemplo, no nosso caso, a Missão é um partido novo, mas nós não somos outsiders da política, porque o MBL está aí há mais de uma década. E já foi provado, já passou, assim, eu acho que a integridade ética e moral do MBL já foi provada. Foi provada lá atrás, quando o MBL não se vendeu ao bolsonarismo. O mandato do Kim é uma excelente prova da integridade do MBL e é uma excelente prova também dessa questão que você falou, assim, de dar viabilidade aos projetos. E assim, essas pessoas, é importantíssimo que tragamos essas pessoas, não sei se esse verbo é correto, mas enfim, é importante que a gente aproxime essas pessoas da gente. Não só essas pessoas, como pessoas que estão, por exemplo, dentro do bolsonarismo, que foram enganadas pelo bolsonarismo, mas que têm alguns valores, algumas ideias de direita que vêm de encontro a algumas ideias nossas também. Então, é importante que as pessoas digam, olha, nós estamos aqui, nós somos uma alternativa, nós já nos provamos ética e moralmente. Então, natural, é só questão de, por exemplo... O Renan é o candidato mais desconhecido, é o pré-candidato mais desconhecido entre todos ali. E ele tem a maior taxa de conversão. Quem geralmente conhece, vota.
Porque a pessoa vê, ó, esse cara aqui é bom, o homem é bom. Vê que ele entende do assunto ali, tanto nos debates que eu acompanhei dele, a qualidade técnica da missão dele é excelente, né, cara? Exatamente. E, pessoal, você que está aí nos assistindo, já vou aproveitar para ressaltar aqui para você não deixar de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo. E se você também tem uma indignação muito grande, como o Felipe aqui tem trazido aqui nos assuntos que temos conversado e que eu também tenho falado aqui, deixa aí seu comentário de que cidade você é, qual a dificuldade que você passa aí na sua cidade, seja na questão da saúde, da segurança pública, que eu ainda nem perguntei para ele, vou perguntar aqui, segurança pública, na questão de políticas educacionais, que é uma pauta até que o governador daqui gosta de falar muito, que ele fez, né? Inclusive vamos conversar sobre isso, mas deixa aí no comentário a sua indignação em relação a que cidade você mora e o que você acha que precisa melhorar aí na sua cidade, tá bom? E Felipe, eu vejo o Zema falar muito sobre o que eu vejo muito ele falar. Na época que era o governo do PT aqui em Minas, gastava-se 23 milhões de reais com merenda escolar e hoje no governo dele gasta-se quase $500 milhão. Então, o que eu vejo assim? Ele é afirmadamente de direita, né? Ele se autoassume de direita, mas aqui hoje em dia vocês aqui, a direita tem duas direitas, né? Tem a direita do bolsonarismo e tem a direita do Missão. Então, talvez isso acaba persuadindo muito, não sei se essa é a palavra, acaba dispersando muito os votos ali, né? Enquanto que na esquerda, a gente só vê uma esquerda mais unida, apesar que eles, né, tem muitos escândalos de corrupção e tudo mais, mas é uma esquerda. E a direita é dividida. Então, como que você vê, por exemplo, o trabalho que o governador daqui fez, se você avalia um trabalho que ele fez, um trabalho bem feito, ou não? Isso, por exemplo, essa questão da merenda escolar, isso não compensa a falta de investimento, por exemplo, nas rodovias estaduais, federais? Como que você vê aí o trabalho do governador de Minas? Ex-governador já. Você tocou num ponto aí importantíssimo. O que acontece? O Zema quer dizer, ele quer vender que fez um bom governo, se comparando ao governo anterior do Pimentel. Só que aí, comparado ao Pimentel... Qualquer um faria melhor. Qualquer governo ruim é bom comparado ao governo Pimentel. O governo Pimentel, assim, foi péssimo. Inclusive, dentro da área da educação aí, os funcionários nem recebiam seu salário em dia. Não recebiam... O governo não tinha capacidade de pagar o salário dos funcionários em dia. O salário era pago parcelado. Chegava o dia do pagamento ali, o Estado não tinha dinheiro em caixa suficiente para pagar salário de funcionário. Aí pagava um pouco ali, outro pouco no final do mês e ia pinguelando aquilo. Então, assim, o governo do Pimentel foi uma tragédia em todos os setores, em todos os aspectos. Foi, assim, a prova cabal daquela piada que se faz, que se você der um deserto pro PT administrar, em 4 anos vai faltar areia. O governo Pimentel foi a prova cabal disso. Ele quis provar que a piada era correta. Sim. Porque foi um desastre total. Precisa nem falar da gastança que teve ali em relação a mordomias, né? 32 empregadas, ele ia trabalhar de helicóptero e fora aí o Zema ali que fez um governo mediano para baixo, ele consegue fazer uma propaganda em cima disso, dizendo que o governo dele foi muito superior ao Pimentel. Mas assim, né? São parâmetros de comparação. Fica muito fácil comparar dessa forma. Tipo assim, o meu governo foi menos pior pra você, que eu só te dei um soco na cara e o outro te deu um tiro de 762, né? Mas enfim. E essa questão da educação, cara, inclusive você deu um excelente exemplo, que é a questão da merenda. Tem muita gente, cara, tem muitos pais de alunos, muitas pessoas que acham que a educação tá boa, é só o aluno ter merenda, a escola tá pintadinha, bonitinha e pronto. Não é assim, cara. Educação boa tem que entregar bons resultados. Hoje a gente forma aí alunos do ensino médio que não são é só merenda, como ele só fala de merenda, não é só isso. Não é só ter merenda, o Estado dá um uniformezinho e a escola tá pintadinha. Não, você tem que formar ali cidadãos. Claro. Então, assim, hoje em dia, o que acontece? Essa questão de aprovação automática, da perda da autoridade do professor dentro de sala de aula. A gente está formando ali no ensino médio pessoas semi-analfabetas, analfabetos funcionais. A pessoa sabe ler, mas ela não sabe interpretar o que está escrito. Sim. Não tem pensamento crítico. E não está apta para o mercado de trabalho. E muitas vezes sai dali até mesmo doutrinada, sai das escolas com doutrinação marxista na cabeça. Às vezes, não viés ideológico de esquerda. Mas nem entrando nesse mérito, cara. Essa questão de programas sociais para educação voltados, por exemplo, exclusivamente para frequência.
E são coisas que a gente precisa ir eliminando. A gente precisa que a educação seja efetiva, Claro. que ela traga bons resultados, e não só parede bem pintada. Não, o aluno tem que sair no ensino médio ali pronto para exercer sua cidadania. Ele tem que sair dali apto para ir para o mercado de trabalho ou apto para ir para a universidade. Ele tem que sair sabendo ler e interpretar o que ele está lendo, sabendo fazer operações básicas de matemática e sair dali uma pessoa civilizada, que é o que não acontece. Com essa perda da autoridade do professor, que o professor hoje em dia não pode nem tirar o aluno da sala mais. Cara, isso é um absurdo, porque o aluno acha que pode fazer o que quiser e tal. E não pode ser assim. Dentro da sala de aula, o professor tem que ser a autoridade máxima. Claro. Ele tem que ser respeitado, porque um aluno que está ali atrapalhando, ele atrapalha os outros 35, os outros 40 que estão dentro da sala. E da mesma forma que ele tem direito à educação, esses outros 40 também têm. Claro. Então, assim, se ele está atrapalhando, o professor tem que ter o direito de tirar ele da sala. E se ele está atrapalhando a escola como um todo, a escola tem que ter o direito de expulsar esse aluno também. Que é uma coisa que eu defendo. Eu defendo mais autonomia para as escolas públicas. Mais autonomia para os professores. Mais autonomia para os professores, mais autonomia para a própria gestão da escola, para a própria diretoria da escola. Isso na época dos nossos pais funcionava. Funcionava. Porque hoje em dia o governo quer centralizar em si cada vez mais o poder. Então ele tende a cortar a autonomia de outros entes. Que no caso ele tende a querer dar cada vez menos autonomia para o diretor da escola, ele quer mandar a verba certinha ali, e aí muitas vezes o diretor tem que ficar se humilhando lá atrás de um político para conseguir uma emenda, para conseguir uma verba. Isso não pode ser assim. Eu defendo, inclusive, que as escolas possam ter métodos de arrecadação próprios, como tinham na época dos nossos pais, que às vezes a escola fazia uma rifa ali, fazia uma festa junina, conseguia monetizar, porque isso é bom para, por exemplo, a escola precisa reformar um teto. É claro que a escola não vai conseguir se manter através de arrecadação própria, mas às vezes ela precisa reformar um teto, ela precisa instalar um ar-condicionado, ela precisa comprar novos livros para a biblioteca, ela precisa fazer uma viagem ali com os alunos. Então, assim, para essas coisas, para coisas menores, as escolas terem formas de arrecadação própria é excelente. Outra coisa que eu defendo também dentro desse âmbito educacional, um problema que a gente tem aqui em Minas, escolas municipais, muitas delas ainda, a direção ainda é indicada pelo prefeito. Cara, isso aí tem que acabar. As escolas municipais, assim como são as estaduais, a direção ela tem que ser votada pela comunidade escolar. Porque você gera independência. Porque às vezes a escola tá uma merda, tá faltando recursos, tá faltando tudo, a situação tá precária. Mas como a direção foi indicada pelo prefeito e é uma escola municipal, a direção fica caladinha. Ela não pode nem exigir assim, o mínimo. Porque se ela reclamar, se a diretora for lá reclamar, se o diretor for lá reclamar, o prefeito vai e troca. Sim. Então, assim, eu defendo mais autonomia para as escolas. Claro, eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu ia até anotar aqui para não esquecer, mas é o seguinte, você falou algo muito importante. Eu tenho um exemplo, até falando particularmente, né, do meu trabalho, o meu líder, né, não vou falar nem gerente, o meu líder, as filhas dele estudam num sistema de ensino, que é exatamente isso aí que você tá falando. Eu não vou lembrar se é baseado num método japonês ou da Suécia, mas depois eu vou pesquisar e eu te falo. Mas é o seguinte, lá quando eles precisam de material escolar, pintar ou fazer uma excursão, os pais se unem, tem um grupo onde os pais se unem, e os pais mesmo vão na escola no final de semana para pintar a escola, para se reunir, para fazer a excursão dos filhos. Então, não é cobrado, é uma escola a nível particular, de ensino privado, muito boa, com excelentes professores, mas quando eles precisam resolver algo internamente, todo o custo é arcado com os pais, através dos pais. E isso funciona muito bem para a educação dos filhos, para o método que é ensinado ali. Então, eles não têm dificuldade, por exemplo, de um diretor, por exemplo, tá passando a mão na cabeça de um aluno. Não, entendeu? Eu acho isso muito método, bacana. Eu conheci assim, isso tem lá em Nova Lima. Não tive a oportunidade de ver o funcionamento presencial da escola dessa ainda, mas eu já ouvi falar desse método. Mas é muito interessante, acho muito bacana. Não, eu acho que a gente precisa buscar novos métodos também, talvez retornar ao método tradicional de ensino, que seria... Ou algumas medidas do método tradicional de ensino, que tem questão mais hierárquica, mais uma voltada para a disciplina também, porque eu, assim, falando como professor agora, uma coisa bem particular. Você era professor de quê? Desculpa. História. Mas, assim, esse método do Paulo Freire, cara, foi a pior coisa que aconteceu para a educação do Brasil. Isso aí tá acabando com acabando assim, com o Brasil, cara. E a educação, ela que forma o cidadão, ela que forma as próximas gerações. Então,
Né? Se a gente tem uma educação precária, se a gente não consegue formar pessoas minimamente civilizadas, cara, o país não vai ter futuro. Exatamente. Por isso que eu acho que educação é uma das pautas maiores assim, que a gente tem que ter. E o governo, infelizmente, ele prega muito esse viés ideológico aí voltado para esse lado aí de universidades federais, né? Se gasta muito na educação federal e pouco na base. A gente tem que inverter. Inclusive, isso é uma das propostas da missão. Bacana. A gente tem que inverter isso. A gente tem que investir mais em educação de base e não é que investir menos em educação superior. O investimento na educação de base, ele precisa ser maior. Para a gente ter... Porque senão a gente não vai nem conseguir formar as pessoas que precisam ir para a universidade. É verdade. Ó, inclusive, eu tava antes de eu chegar aqui, tô fazendo um curso, né, que eu trabalho com a área de engenharia, então eu estava fazendo um curso de ar comprimido e vácuo, enfim, um assunto mais específico, mas o rapaz que estava lecionando o curso para a gente, ele falou, daqui a pouco vão ter engenheiros derrubando prédios, né, médicos que não vão saber fazer o básico, então, porque hoje em dia a educação ela acabou ficando mais defasada. Sim. Saiu uma pesquisa recentemente que a maioria dos médicos que estão sendo formados recentemente, eles não sabem fazer uma operação de sutura, não sabem fazer uma cirurgia básica ali, né, no corpo humano. Por quê? Porque o ensino está muito defasado. Operações básicas que você falou. Hoje em dia, o engenheiro ele não sabe fazer um cálculo integral, um cálculo diferencial. Sim, isso aí acontece não só por essa questão da pessoa sair do ensino médio ali sem uma base legal, sem um conhecimento bacana, mas também pelo esse monte de incentivo que teve no governo do PT para que abrissem várias universidades pelo país que fica ali vendendo curso para galera. Hoje em dia a pessoa faz uma prova de vestibular, ela só assina o nome praticamente. Tem até aquele, não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, uma pessoa só assinou o nome, não preencheu nada na prova, foi aprovada numa universidade privada, né? Que hoje em dia tem esses programas aí do governo e acaba que a pessoa acaba passando 5 anos ali, mas acaba não aprendeu nada, só tem um canudo. Mas se pedir para fazer alguma coisa, desenvolver um projeto, não sabe. Assim, nada contra universidades privadas, inclusive tudo a favor, né? Tem que existir, tem que ter. Mas, assim, essa é a forma de incentivo, de subsídio, de excesso de bolsa, para que se espalhe esse monte, para que tenha esse monte de universidades que vendam basicamente vende o diploma pro cara. Cara, isso não é saudável. E eu estudei em escola, eu estudo, inclusive, em universidade particular. Cara, para você tem que estudar muito mais por conta própria. Porque às vezes a base da faculdade ali não é 100% legal. Ela só quer... Porque o único interesse ali é realmente vender o curso. Ele tem muito incentivo, cara. É ProUni, é Pro não sei o que tem. Tanto é bolsa que, isso, bolsa aquilo. Eu não sei o que você faz na faculdade particular, mas tem muitos advogados sendo formados hoje em dia, né? Digamos assim, a maioria só pega o canudo, claro que tem outros que sim, tem qualificação, tem conhecimento, mas tem muito só que advogado... depende muito da pessoa. Se forma hoje em dia como a gente não consegue tecnologia... emprego, não passa em concurso público. Hoje em dia a tecnologia evoluiu a um ponto que, tipo assim, a gente tem acesso muito facilitado à informação. Então, se a pessoa quiser estudar, ela dá conta. Mas as faculdades em si não são boas, cara. Tem que partir muito da pessoa. Tem que partir muito da pessoa. Porque muita gente se correr atrás do conteúdo. Muita gente se forma e acha, eu vou conseguir emprego. Não, aí que o desafio começa, né? Sim, se você não tiver alguma coisa fora da curva... É por isso que a gente tem engenheiro aí que é motorista de Uber. Exatamente. A gente tem, muito bem citado por você no caso da faculdade de Direito. Pô, 1% da população brasileira é formada em Direito. Então, mas quantos realmente conseguiram? Realmente de tantas pessoas formadas nessa área. E, por outro lado, a gente tem um apagão em outras áreas. Não se tem tanto incentivo assim para a área técnica. E pessoas para a área técnica são extremamente necessárias. A gente precisa de mestre de obras, a gente precisa de torneios mecânicos, a gente precisa de pessoas para trabalhar em áreas industriais. Na Universidade Federal do Amapá, estavam tentando preencher inscritos para a vaga de matemática, porque ninguém quer. Sim. É uma área bem técnica. A gente vai passar, puxando um pouco para a educação, a gente já sofre com defasagem de professores e a gente tende a passar nos próximos anos por um apagão. Sim. Porque nessa área da educação, nas licenciaturas, por exemplo, isso se forma menos do que a área de... tem a questão do desincentivo de profissional também. Liberal, né? Assim. E tem a questão do desincentivo também. Hoje em dia, você vai ficar ali 4 anos na faculdade para você virar professor e ganhar ali um salário que não é condizente com o custo de se viver no Brasil. Eu mesmo... Você acha que o professor deveria ganhar um salário de engenheiro? Cara, eu nem digo de engenheiro. O professor deveria ganhar um salário melhor.
Não sei também como que tá a base salarial do engenheiro, se ela tá defasada ou não. Quando eu tive minha primeira experiência, só para você ter uma base, né? Mas quando eu tive minha primeira experiência como engenheiro de processo numa fábrica de celulose, geralmente a iniciativa privada, empresa privada, pagam bem, não pagam mal, tem ótimos benefícios, mas eu entrei ganhando 7.100 para ser R$7.100. Não acho um salário, né, baixo, mas acredito que o salário de professores esteja abaixo disso. Um professor da rede estadual de Minas hoje ganha ali, em um cargo só, se eu não me engano, 2.800, 2.900. Por isso que a maioria dos professores tem que ter 2 cargos, às vezes 2 cargos e algumas outras ou faz um extra ali, faz outra coisa. Eu mesmo meio que, assim... Por isso você decidiu ir Por isso que eu decidi ir para a iniciativa privada. Assim, hoje em dia, eu quase que quando eu estou atuando como professor, é quase como hobby. É uma coisa que eu gosto de fazer, porque a maioria tem isso também. A maioria das pessoas que estão na educação, elas estão lá por hobby. 3 áreas que eu vejo muito isso. Na área da educação, os professores. O policial também é assim. A maioria dos policiais que estão lá são por vocação. Então, 3 áreas que eu vejo muito isso, que as pessoas estão por vocação. É a área da educação, a área de segurança pública, que são dos policiais, e a área da saúde. Geralmente, essas 3 áreas, as pessoas que estão lá estão por vocação. Não por questão salarial, não por questão de benefícios do trabalho, estão por, de fato, vocação. Não é aqueles concurseiros de carreira, que é como é a galera que quer ir para tribunal, essas coisas. Mas isso volta lá no que eu estava falando, a gente precisa melhorar a condição de trabalho do professor. Não só a condição do salário. O professor tem que voltar a ser visto como uma figura de autoridade dentro da sala. Para que ele tenha um ambiente de trabalho mais tranquilo. Porque hoje em dia, cara, o aluno pode fazer o que quiser com o professor. Pode jogar bolinha de papel nele, jogar pedaço de giz. Inclusive, então, você tem muito vídeo disso na internet, de aluno agredindo professor. Cara, isso é um absurdo. Um aluno que agride o professor, ele tem que sair da sala ali preso. Tem que ser acionada a polícia ali. E o aluno tem que ser preso dali, se realmente aprovar a maioridade penal lá, que estão querendo alterar, realmente isso pode até acontecer, né? Mas o professor tem que voltar a ser visto como figura de autoridade da sala. Ele tem que passar a ganhar melhor, até pra gente ter uma melhoria na educação. Porque se a condição de trabalho tá bacana, se o salário tá legal, a gente atrai pessoas mais qualificadas. Exatamente. Quantas pessoas eu não conheço que desistiram da sua carreira na licenciatura para atuar na iniciativa privada ou para atuar em outro setor, porque nem só pela questão do salário, porque o salário meio que a gente já vai sabendo que é ruim, mas pela questão de que estava insustentável a condição de trabalho dentro da escola. Sim. Não é não é 2, não é 3 que eu conheço, não. São assim, na casa das dezenas. Sim. Quando acontece o contrário, que o professor tenta ter uma autoridade sobre o aluno ou é mais incisivo ali em relação ao tom de voz, alguma coisa assim, aí ele é processado por assédio. Às vezes a própria escola... Os valores estão investidos. Às vezes a própria escola pune o professor que faz isso. Exatamente. Às vezes a própria direção da escola tende a punir o professor que está tentando disciplinar aluno. Exatamente. A situação é triste, cara. E em relação eu acabei nem te perguntando, você tocou aí no assunto da segurança pública, acho que a gente nem falou sobre isso. Como que você vê a questão da segurança pública? Minas, por exemplo, eu moro em Igarapé, não sei se você conhece Igarapé aqui pertinho. Né? É uma cidade assim que, como eu não tenho muito, por exemplo, não sou da noite, eu não saio de noite, tenho uma rotina ali muito, muito fixa em relação a minha vida, né? Mas eu sei que tem um certo perigo ali na cidade, ali ao lado em Citrolândia também, uma região que é muito comentada. Então, tem muita coisa a ser feita em relação a isso. Quais são os projetos aí, tanto do Missão como um todo, do Renan Santos, e seu especificamente para cá para o estado Vou dividir sua resposta a resposta da sua pergunta em etapas. O que está acontecendo com Minas? Minas está tendo um aumento altíssimo do crime organizado nos últimos anos. Porque Minas é rota de passagem entre, por exemplo, droga que está vindo do interior ali, da rota caipira, que vem lá da Bolívia, vem do Paraguai, para acessar São Paulo, para acessar Rio, para ser escoada, até mesmo é uma rota de passagem entre o São Paulo e o Nordeste também. Então, assim, as facções criminosas estão crescendo em Minas. Por exemplo, questão de presídio. Minas tem presídios e tal. Às vezes, pessoas que ficam presas ali são faccionados. Quando pega essa saidinha, que inclusive são coisas que deveriam acabar, a questão da saidinha... O cara não vai para casa dele, fica nas imediações ali, nos bairros mais pobres, por exemplo, da região metropolitana aqui. E às vezes ficam treinando novos faccionados e as facções vão se espalhando. E esses faccionados na prisão, eles têm acesso a celular, tudo isso aí também. Tem. Infelizmente.
A prisão virou uma grande escola pro crime, né? O cara vai pra De lá lá e meio eles que faz um comandam, curso né? técnico ou uma graduação em criminologia. Às vezes o cara não é faccionado, mas ele cai na prisão e passa a ser parte da facção. Enfim, a gente tem que combater essas facções, que é inclusive, assim, uma das pautas principais da missão, que é a gente vai lá no Prendeu, Matou. Que o Prendeu, Matou, ele resume bem o que é o direito penal do inimigo, que é uma tese do direito que, se existem pessoas que estão ali atuando como terroristas, que é o caso das organizações criminosas, dessas facções, eles tomam um espaço geográfico do Estado do Estado para si, eles criam um Estado paralelo, eles cerceiam a liberdade das pessoas que vivem nessa área, eles tendem a agir como o Estado dentro daquilo ali, criando esses tribunais do crime, criando impostos para funcionamento de serviços de água, de gatonete. Enfim, se eles estão cometendo esses atos, eles têm que ser tratados como terroristas. Aí eles vão perder os direitos que cidadãos comuns que praticam crime teriam. Então, é de fato combater o crime organizado como organizações terroristas. Até construção de novos presídios para abrigar isso. Porque a gente tem capacidade. As polícias do Brasil, elas têm capacidade de combater o crime. Só que elas não têm respaldo jurídico para isso. Hoje em dia, um policial... Material humano tem. Então, a gente precisa ali endurecer as leis penais. A gente precisa criar, dentro dessas áreas ali... trazer lei e ordem para essa área. A gente precisa trazer lei e ordem para essas áreas que estão dominadas pelo crime organizado. Precisamos ser incisivos no combate ao crime organizado. Um excelente exemplo disso é El Salvador, com o Bukele. Sim, eu já ia falar. Que construiu o Secop lá. Exatamente. Ele construiu o presídio, ele mudou 40 a legislação. mil pessoas em um presídio. Ele mudou a legislação, ele mudou o medo de lado. Antigamente a população tinha medo do crime organizado. Eu achei essa frase muito bonita, inclusive, e forte, né? Mudar o medo de lado, né? Quem passou a ter medo foi o crime organizado. Exatamente. E isso que precisa ser feito no Brasil. O crime organizado precisa ser combatido. E combatido de forma eficaz. Não é operações pontuais que vão lá, fazem captura e fazem um combate e abandonam aquela área. Não. Você tem a área que é dominada pelo crime organizado? Ok. O Estado vai tomar essa área novamente e ele vai ocupar essa área até que seja normalizada, que aí entra a outra etapa, de desfavelização. Não pode existir dentro do território uma área que as pessoas não têm acesso ao serviço público, claro. Em que a ambulância não consiga chegar, em que a viatura da polícia não consiga chegar. Claro. Então, depois do invadimos, ocupamos, ok. Agora nós vamos melhorar as condições de vida aqui. Se tem moradias que não são dignas, não tem nem como melhorar elas para que elas se tornem dignas, essas pessoas vão ter novas moradias em outros locais, ou que seja no mesmo local, projetos de reurbanização, para que a gente tenha pessoas, porque não é justo, cara, as pessoas morarem em situação não digna. Que não digna. Essa situação dessas mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. Inclusive, vou até te dar um exemplo exatamente sobre o que você falou. Tem uma favela do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou pesquisar e vou te falar depois, que o quartel do BOPE é lá nessa favela. Uhum. Né? Eu sei disso porque eu pratico jiu-jitsu e a galera do jiu-jitsu, aí os campeões brasileiros, todos vão lá dar treinamento de defesa pessoal para esse quartel-general. E essa que o BOPE tá lá, ela é pacífica. E a quartel é dentro da favela. Aí fizeram uma pesquisa com a população se queriam que o quartel saísse dessa favela. Uhum. E ninguém disse que queria sair. Todo mundo quer que o quartel fique lá. E lá tá totalmente 100% pacificado. Então é possível. Inclusive, você tocou num ponto excelente aí, que é possível. Nós da missão temos como pré-candidato a vice-governador do Rio o Coronel Busmelo do BOPE. Do BOPE, eu conheço. BOPE. Nossa, o cara aquele cara é literalmente um herói, tá? Sim. Ali é literalmente um herói. Você tocou nesse assunto aí, eu lembrei dele na hora. Porque é uma representação que nós temos dentro dos nossos quadros, nós temos pessoas do BOPE. Sim, bacana. E tem que ter esse bem tipo como aqui em Minas também, nós temos representantes da segurança pública também. Sim, bacana. Então, agora eu acredito que esse assunto da segurança pública é um assunto que é muito delicado e não é fácil de ser solucionado. Apesar da boa vontade, das políticas públicas que vocês devem ter elaborado, não é um assunto assim que se resolveria em 4 anos. Eu acredito que é um trabalho... Não. É possível? Será resolvido no primeiro mandato. Será resolvido? Você acredita nisso? Inclusive, o que o Renan fala é que no primeiro ano de mandato dele, uma meta bem simples que ele tem, é que o cidadão consiga comprar um celular ali sem se endividar e que ele possa andar na rua sem medo de que esse celular seja roubado. Seria um sonho aqui pro Brasil, né? Não, é meta do primeiro ano de governo. E é possível, plenamente possível. Porque a missão a meta é essa. Apesar que um cargo
dessa magnitude aí do executivo, tem aquilo que todos nós já sabemos, né? Não, como a gente ele tem um congresso ali, né? Ele não como governa. a gente já pontuou aqui, o material humano para se fazer tem. É mais questão do vontade por parte do governo e a questão de que as polícias tenham respaldo legal para atuar. Bacana. Eu também acredito que é possível. Eu acredito que isso talvez deva ser talvez a prioridade número 1 hoje do nosso país, né? A segurança pública. Porque só quem passa por isso, não sei se você já foi assaltado, eu já fui assaltado 3 vezes, e uma dessas vezes o meliante ficou 30 minutos comigo dentro do carro, eu e minha esposa. Por que ele ficou 30 minutos? Né, sem querer prolongar muito aqui, porque ele pegou o celular e queria fazer o pix de cada celular, pediu para desbloquear a facial, enfim, foi uma tortura psicológica ali. Então eu sou a favor da aprovação desse projeto da maioridade penal e acredito que isso deva ser a prioridade hoje do nosso país, né, principalmente para milhares e milhares de pessoas de bem, né, que tem, por exemplo, às vezes a pessoa ganha um salário mínimo e no primeiro dia que ela comprou o celular dela com todo o esforço do mundo, ela é assaltada. Cara, isso aí é desanimador, triste, cara. É triste, isso aí é desanimador triste. E muito triste. A gente já sabe que é um bem simples, extremamente simples, cara. É um celular, cara. É um bem... E os caras matam por isso, né? É caro para se ter, Às vezes as pessoas precisam se endividar para ter um celular e corre o risco de perder ele a qualquer momento. Perder não só o celular, como a vida em muitos dos casos. Né? Mas você até perguntou aí, te respondendo. Eu pessoalmente, eu nunca fui assaltado. Morar no interior tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Eu já fui assim, furtado e tal, mas assaltado não. Mas eu já presenciei pessoas sendo assaltadas. E também já passei por tentativa, mas não conseguiram. Mas assim, cara, mesmo no interior, cara, isso questão de o quê? Eu acho que 5, 6 anos atrás, eu presenciei uma tentativa de roubo assim na minha frente. Eu tava numa lanchonete ali em Caratinga. Inclusive, e olha que isso eu já tô falando 5, 6 anos atrás. Caratinga hoje tá muito pior. Tava eu com um amigo meu, a gente tava lá. Tinha outra menina na outra mesa com o celular assim, ó. Cara, passou um cara correndo, pegou o celular da menina. Só que a sorte é que a galera que tava em volta ali foi correndo atrás dele, conseguiu pegar ele, recuperar o telefone e ele foi... Lixaram hoje, geralmente a galera faz isso. Não, só imobilizaram. Primeiro a polícia chegou e... Mas assim, se fosse uma situação recorrente, não tenha dúvida de que a população começa a sentir essa revolta. A população é revoltada pra... E com razão, né? E com razão. Eu sou contra essa cultura do não reaja que a gente tem no Brasil. Eu acho que também combina a gente ter cidadãos fracos, sabe? Sim. Porque passa muito, não reage, não sei o que tem. É muito um discurso, assim, tornando as pessoas muito passivas. Você pratica arte marcial, você deve hoje em dia tem crescido muito o número de mulheres que estão aprendendo defesa pessoal. Você viu que cresça ainda mais, cara. Que cresça ainda mais. Você viu que aumentou muito o número de agressões de homens em relação a mulheres, ou por traição, ou por ciúme. Então, por exemplo, na nossa academia tem uma aula específica só para mulheres. Isso tem crescido muito no Brasil, né? A aula de defesa pessoal. E eu acho que e acho isso até muito bonito, muito louvável, né? Porque enquanto a gente não consegue, através das leis, através de um presidente que tenha boas propostas, mudar esse cenário, a gente tem que ir se virando como pode, né? E a aula de defesa pessoal tem que ter uma ferramenta. Tem que ter a mudança de mentalidade no Brasil. A gente precisa de uma mudança de mentalidade. Tem que acabar com essa coisa de não reagir. A gente não é que eu faço, você tem que reagir assim, não, cara. Às vezes você não vai reagir e o cara vai te matar do mesmo jeito. Então, assim, não seja passivo, não fique à mercê. Você tem que estar ali pela legítima defesa, tem que estar preparado. Não, e a questão que a gente está falando, o medo tem que mudar de lado. Bandido que tem que ter medo, bandido que tem que ter medo do Estado, que tem que ter medo do cidadão, e não cidadão ter medo de bandido. Exatamente. A gente precisa mudar essa cultura no Brasil. Concordo plenamente. E Felipe, o papo tava bacana. Se quiser deixar um recado aí pro pessoal, passou rápido o tempo, não passou? Passou rápido. Passou rápido, foi bom. Eu pensei que ia demorar mais o tempo passar, mas foi muito bom o papo. Se quiser deixar um recado aí para quem vai acompanhar aí o vídeo aí no podcast, que vai ser postado amanhã. Cara, no canal do YouTube. Antes das considerações finais, eu queria só voltar no assunto que a gente tocou lá atrás. Sobre como... Voltar no assunto que a gente tocou lá atrás, sobre como viabilizar projetos, viabilizar essas coisas.
Gostaria de dar alguns exemplos. O Renan Santos ele está rodando o país todo na pré-campanha dele e mostrando situações assim calamitosas de cidades que não têm infraestrutura básica, de lixões a céus abertos, enfim. E muitas dessas coisas que ele mostra, às vezes depois que ele mostrou, o poder público vai lá e toma iniciativa. Sim. Essa semana aconteceu, ele mostrou um lugar assim, que estava um lixão, aí a partir do momento que ele fez o vídeo, o pessoal foi lá, o poder público da cidade foi lá e limpou o local. E eu gostaria de dar um outro exemplo aqui, que foi até um comentário que eu fiz, assim, eu tinha informação, me perguntaram a respeito, eu comentei quarta-feira no outro podcast que eu estava participando, a respeito de uma cidade vizinha à minha, São Domingos das Dores, em que a prefeita queria pautar ali um aumento do IPTU. Na verdade, não era aumentar a tarifa do IPTU, era reenquadrar alguns imóveis ali em outras categorias e dependia da Câmara dos Vereadores votar aquilo. Cara, eu fiz o vídeo viralizou, o pessoal da cidade viu, os vereadores viram, eles tiraram de pauta, não foi votado. Caramba. E quando eu te digo, quando a gente apresenta bons projetos, quando a gente traz boas ideias, a gente convence as pessoas. Então a gente conseguiu uma pequena vitória, assim, a gente conseguiu impedir que a população daquela cidade ali pagasse mais imposto. Ah, isso é bom, isso é bom. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. Eu desejo toda a sorte do mundo aí pra você. E assim, foi um corte de podcast igual a gente tá aqui agora, cara. E acabou que se transformou em uma solução efetiva ali naquele momento pelo menos nesse momento a gente conseguiu tirar de pau, pelo menos adiar esse aumento de imposto que ela queria colocar ali na população. Isso foi bom pra população, né? Excelente. Mas é isso aí. Deixa um recado aí pro pessoal, pra quem está procurando uma mudança, se vem como um novo aí, né? O Partido Missão, um partido que foi criado recentemente. Deixa um recado aí para a galera. Então, Marcos, te agradecer pelo convite, te agradecer pelo aberto, tá? Te agradecer pelo convite, te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. E o recado que eu quero deixar para as pessoas é você que gostou da conversa, você que se identificou, você que tem esses mesmos valores que a gente, de combate ao crime organizado, de menos impostos para o cidadão, você que quer viver num país melhor, você que quer viver num país que você pode andar com seu celular na rua, você que quer viver num país que você não precisa se endividar por anos e anos para você comprar um carro, para você comprar uma casa, te convido a conhecer as ideias da missão, te convido a seguir Renan Santos nas redes sociais, te convido a me seguir nas redes sociais. Meu nome é Felipe Spoladori, meu @ é Spoladori com 2 i's no final em todas as redes sociais. Então o convite está aberto. Você gostou de alguma ideia apresentada aqui? Você se identificou? Você quer saber mais? Siga a gente nas redes sociais. É isso aí, galera. Bom, hoje eu estive aqui com o Felipe Spoladori, eu estava até com medo de pronunciar o nome dele, mas é esse mesmo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Essa é a primeira entrevista de muitas, tem muita coisa boa vindo por aí, em relação a todos os nichos, não só política, mas política, esporte, saúde, nutrição, cuidados com tudo aqui vai ter tudo, música. Então, você que gostou, já compartilha esse vídeo, tá? Que vai fortalecer o canal. E é isso, vai estar disponível aí amanhã, ao meio-dia. E esteja preparado para mais, que tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu!